Olá pessoal, vamos começar mais uma aula do nono ano e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre retomar, sobre potência com expoentes inteiros, ou seja, expoentes positivos e negativos, e vamos falar sobre notação científica, que é o assunto dessa semana, certo? E tem tudo a ver um com o outro, ok? Então vamos começar pela potenciação. Aqui eu vou trazer alguns exemplos de potenciações simples, por exemplo, 1 elevado a 50. Eu não vou precisar multiplicar, colocar aqui 50 vezes o 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, porque eu já sei que todo número multiplicado, que o 1 multiplicado por ele mesmo, infinitas vezes, vai dar o próprio 1, né? 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, e infinitamente vai dar 1. Então, aqui já sei que quando a base é 1, o resultado, né, que é chamado de potência aqui, vai ser sempre 1. Já nesse caso, a base é menos 3. Eu vou repetir essa base, né? Vou multiplicar essa base quantas vezes? A quantidade que tiver no expoente. Então, aqui eu vou repetir menos 3 vezes menos 3. Tá? E quando eu multiplicar, eu tenho que tomar cuidado com a multiplicação dos sinais. 3 vezes 3 dá 9, menos com menos vai dar mais. Então, vai dar mais 9. Ok? Já nesse caso, a minha base é menos 2, certo? Então, eu vou repetir quantas vezes esse menos 2? Eu vou repetir a quantidade que tiver no expoente, que no caso aqui são 3 vezes. Tá? E aí eu vou multiplicar, viu, gente? Ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Agora vamos multiplicar os sinais. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Observe, gente. Aqui eu tinha uma base negativa. E aqui também eu tenho uma base negativa. Só que aqui ficou positiva a resposta. E aqui ficou negativa. O que elas têm em comum? O que elas têm de diferente? O que elas têm de diferente é o seguinte, gente. Quando a quantidade de vezes que eu multiplico for par, a resposta é positiva. E quando a quantidade de vezes que eu multiplico for ímpar, a resposta é negativa. Mas isso só acontece quando a base é negativa. Porque se a base for positiva, sempre o resultado vai ser positivo. Tá certo, gente? E nesse caso aqui, ó, a minha base é 2 sobre 3, é uma fração. Eu vou repetir ela quantas vezes? A quantidade que tiver no expoente. Eu nem coloco parênteses, porque não tem sinal para me preocupar, certo? Então, quando eu multiplicar isso aqui 3 vezes, vai dar 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Perfeito. Nesse caso, eu tenho uma base negativa e uma fração. Eu vou repetir essa fração quantas vezes? 2, né? Porque o meu expoente é 2. Então, eu vou multiplicar e vou colocar o parênteses por conta do sinal. Mas eu já sei que vai dar positivo, professora. A senhora disse que quando a base é negativa e o expoente é par, a resposta sempre vai ser positiva. Menos com menos sempre vai dar mais. 4 vezes 4 vai dar 16, certo? Dividido por 36, ok? Nesse caso, eu vou ter aqui, olha, uma base negativa e um expoente ímpar. A gente já sabe, gente, que vai dar negativo. Pode fazer direto? Pode, minha gente. Já sei que é negativo. Vou multiplicar o 1 3 vezes, ó. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, vai dar 1. E 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. Pode fazer direto, viu? Sem problema nenhum. Ok? Vamos para outros exemplos, só que agora o expoente, ou seja, a quantidade de vezes que eu repito, está negativa. E aí, professora, faz o quê? Faz aquela regra de inversão. Se o número não for uma fração, você coloca sobre 1 e inverte ela. 1 sobre 2 elevado a 3. Aí fica positivo o expoente, tá vendo? Então, agora eu já sei que eu vou repetir 3 vezes o número 2 e multiplicar. Vai ficar 1, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 1 sobre 8. Né? Aqui é a mesma coisa, olha, não é fração, mas eu sei que é sobre 1. Vou inverter a fração, tá? Vai ficar 1 sobre 3 elevado a 4. Deixa eu arrumar esse número. E 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ó, 4 vezes, viu? E aí eu vou multiplicar. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3, 81. Ok? Aqui já está uma fração. O que eu faço, professora? É só inverter. 5 em cima, 3 embaixo. Quando eu inverto, o meu expoente fica positivo.
Aí fica, ó, 5 vezes 5 e 3 vezes 3. 25 sobre 9, ok? Nesse caso, eu vou inverter a fração e tomar muito cuidado com esse sinal, ó, 6 sobre 1 ao quadrado sem sinal negativo. Porque aqui, quando eu inverto, é o expoente que muda o sinal. E aqui vai ficar, ó, já sei que é positivo, porque o expoente é par, mesmo sendo a base negativa. Então, minha resposta vai ser menos 6 sobre 1 vezes menos 6 sobre 1. Já sei que é positivo. Vai dar mais 36 sobre 1, que eu também posso arredondar para mais 36. Certo, gente? Vamos agora ao segundo assunto, que é notação científica. É muito importante esse assunto, gente. Para que serve a notação científica? Serve para representar números muito grandes ou números muito pequenos. Tamanhos de células, tamanho de partícula, o tamanho do vírus, do coronavírus, por exemplo. O vírus, por exemplo, é uma coisa muito pequenininha. Então, a gente escreve, para não escrever 0, infinitamente, a gente escreve em notação científica, tá certo? Ou então números muito grandes, distância da Terra até a Lua, por exemplo. São números muito grandes, então não caberiam. Algumas vezes não caberia no papel pequeno esses números. Então, a gente transforma ele em uma representação científica, tá bom? Mas tem uma regra para isso, ok? O número na notação científica sempre vai ser um número, x, vezes 10 elevado à quantidade de casas decimais, certo? Ou de casas da ordem que aparece. Só que esse número primeiro aqui, ele só pode ser 1 até o 9, certo? Não pode ser 0, tem que ser 1 até o 9. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, tá bom? Então, essa é a regra. E aqui em cima pode ser qualquer número, o y, ok? Por exemplo, aqui, ó, 3.000. 3.000 não é um número muito grande, mas dá pra gente entender essa regra de notação. Eu preciso colocar na notação científica. O que que eu faço? Eu preciso descobrir onde é que está a vírgula desse número, quando não tem. Todo número tem uma vírgula. Se não tiver visível, é porque ele está no fim, certo? Ele está aqui no fim, ó. Então, se ele está no fim, ótimo. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar com essa vírgula de tal maneira que o meu primeiro número seja 3. Por que 3? Porque não poderia ser 30. Tem que ser um número entre 1 e 9. Então, eu tenho que andar com a vírgula para que esse número, eu consiga achar esse primeiro número aqui, que é 3. O primeiro é 3. Vezes 10. Aí, olha só. Eu não vou ter que andar com a casa, ó. 1, 2, 3. Eu vou andar com 3 casas, só que eu vou andar para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, o meu número fica positivo, tá certo? Então, vai elevar a 3. 3 casas para a esquerda, tá bom? Olha outro exemplo aqui. Vou até colocar de outra canetinha. Vou colocar um azul. Certo? Esse número aqui, por exemplo, 0, que é esse aqui de baixo, tá, gente? 0,003. Eu quero colocar esse número em notação científica, ou seja, esse primeiro número não pode ser 0. Tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Nesse caso, o número que pode ser aqui é o 3, porque é o que aparece no número. Então, eu preciso que essa vírgula, que está visível, vá até próximo do 3, certo? Então, o que vai acontecer? Ó, eu vou ter que andar com essa casa, ó, 1, 2, 3 casas, certo? Então, ó, 3 vezes 10, só que aqui eu andei para a direita. 3 casas para a direita significa dizer que vai ficar o expoente negativo. É isso, tá, gente? Então, vamos fazer alguns exercícios para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, aqui, quero colocar esse número em notação científica. Então, eu já sei que tem que ficar alguma coisa desse tipo. Porque o meu primeiro número tem que ser, não pode ser 75, nem pode ser 756. Tem que ser um número entre 1 e 9. Então, vai ficar algo desse tipo, certo? Então, olha só. Vai ficar, então, 7,56 vezes 10. Agora sim. Veja, para eu colocar essa vírgula aqui, eu peguei essa vírgula daqui e andei para frente, ó. Eu andei para a esquerda. Se eu andei para a esquerda, ficou positivo, ó. Se estava aqui, ó, ficou 1 e 2. Andei 2 casas para frente. Então, elevado a 2. Vamos fazer isso aqui para ver se entendeu. Olha, a vírgula já está aqui.
eu preciso que essa vírgula chegue até aqui, ó. Por que até aqui? Porque 3 é um número que eu quero. Eu não quero 38. 38 não está entre 1 e 9. Tem que ser entre 1 e 9. Então, essa vírgula está aqui, ela vai ter que pular 1, 2, 3. Vai pular 3 casas para a direita. Então, vai ficar 3,8 vezes 10 elevado a menos 3. Negativo porque é a direita, ó. Negativo. A esquerda, positivo. Agora aqui, olha. Aqui não tem vírgula. A vírgula está no final. Vou ter que andar com essa vírgula para onde, ó? Vou ter que andar 1, 2, 3, 4. Vou ter que ficar aqui, ó. 2,3, 454, vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. 4 positivo, né? Porque pela direita ele andou positivo. Agora esse aqui, ó, vírgula. Eu vou ter que andar apenas uma casa, ó. Só preciso chegar aqui. Veja, então vai ficar 2,345 vezes 10 elevado a quanto? Eu só pulei uma casa, ó. Tava aqui, só pulei uma casa para a direita, então menos 1. Legal, gente? Aqui tem algumas aplicações que eu quero que vocês façam, tá certo? Então, vocês pausam o vídeo e tenta fazer a anotação científica de todos esses números aqui, tá certo? E aí, quando vocês voltarem, já vai ter a resposta. Então, pause aí o vídeo e tentem fazer, ok? Bom, agora que vocês voltaram, assim eu espero, eu vou dar aqui as respostas dessas questões, tá certo? A formação da Terra foi de... Olha que número grande. Como é que faz a leitura? Vamos lá. 1000, milhão, bilhão. 3 bilhões, 250 milhões de anos. Essa foi a formação da Terra. Como é que eu escrevo, professora, esse número em notação científica? Bom, eu já sei que a minha vírgula vai ter que estar aqui próximo do 3, tá certo? Então, eu vou ter que pegar esse número e contar quantas casas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ficar, ó, 3,225, pode ser, não precisa colocar os zeros depois da vírgula, vezes 10 elevado a 9. Bem legal, né, gente? E esse aqui, ó, 1000, milhão, 31 milhões, 556.900 segundos. É o comprimento médio do ano solar. Então, como é que eu escrevo em notação, professora? Esse número aqui é muito grande. Ele não tem vírgula, então a vírgula está no final. Então, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou colocar, ó, 3,15569 vezes 10 elevado a 7. Aqui, ó, esse número aqui, 0, um número muito infinito, 29 bilésimos de casas, tá? Então, como é que eu faço? Bom, a vírgula já está aqui. Se a vírgula está aqui, eu já sei que meu expoente vai ficar negativo, né, gente? Já perceberam isso? Eu vou ter que andar com essa vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fica 2,9 vezes 10 elevado a menos 7, ok? Olha, esse aqui também tem vírgula, ó. Esse a vírgula vai vir para aqui. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 6. E esse aqui, ó, distância da Terra do Sol, 152 milhões. Eu tenho que escrever esse número, gente. 152 milhão, certo? Então, como é que seria isso aqui em notação científica? Não tem vírgula, então a vírgula está no final. Eu vou andar com ela, ó, 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar 1,52 vezes 10 elevado a 8, positivo. E esse aqui, professor, que já tem a notação, veja, já está no negativo aqui. Mas então eu tenho que me preocupar com este número aqui, ó. Aqui, a vírgula está aqui no final, mas ela tem que ficar aqui, porque senão não fica. 260 não é um número de notação científica. Em notação científica tem que ficar 1 até 9, ou seja, 2. Então, eu tenho que andar com essa casa para frente 2 casas. Eu vou ter que andar para a esquerda, então fica positivo. Então, vai ficar 2,60 vezes 10 a 2, vezes 10 a menos 25.
Ah, professora, mas tem que resolver isso aqui. Tem que resolver, gente. Porque esses 10 aqui, ó, mesma base, conserva a base e somos expoentes. Então, eu vou repetir esse primeiro, vezes 10, e vou somar 2 menos 25, que é uma soma algébrica, né? Aliás, é uma soma de números inteiros. Então, eu tenho R$2 e devo 25. Vou pagar e vou ficar devendo ainda 23. Certo, gente? Essa foi nossa aula. Um abraço a todos e espero que lá na nossa aula de live tiramos as dúvidas que ficaram.